Tribuna Livre com você pela TV Horizonte América FM nesta quinta-feira, 28 de agosto de 2025. Pois é, e a gente chama atenção agora, né, para uma imagem que vai aparecer aqui no nosso telão e uma imagem que chamou muita atenção, principalmente nos últimos dias. A gente está mostrando para você que está acompanhando a gente pela rádio, né, pela América FM, a foto de uma das mãos do presidente norte-americano, Donald Trump. E a imagem chama atenção e viralizou, e até mais uma vez, né? Porque em julho já tinha viralizado uma imagem do presidente norte-americano, porque ele usa uma maquiagem para cobrir uma parte do dorso da mão, as mãos inchadas, e ele usa a maquiagem para cobrir o dorso, né? E não é a primeira vez, né, Léo, que isso acontece. Não é a primeira vez. E isso tá chamando a atenção, viu, gente? É que em julho, os olhos da internet se voltaram para a coloração da mão e também pelo inchaço dos pés e dos tornozelos do Donald Trump, que havia sido diagnosticado com insuficiência venosa crônica, de acordo com a Casa Branca. Pois é. Em relação à mão, a gente não tem ainda ao certo qual o diagnóstico é. Certo é que a Casa Branca não entra em detalhes, fala que é porque ele aperta a mão de muitas pessoas, se encontra muitas vezes com muitas pessoas, mas fato que o presidente Donald Trump tem evitado mostrar as mãos, mostrar os pés e os tornozelos. Então, para além disso, a gente vai falar sobre essa situação venosa, que tem suscitado muitas dúvidas e também curiosidades a respeito disso. A gente aproveitou que o mês de agosto é destinado à conscientização, né, das artérias, das veias, dos vasos linfáticos, conscientização das doenças que afetam essas partes, né, do nosso corpo. É o agosto azul e vermelho, as cores que representam, né, o sangue venoso, que é o azul, e o sangue arterial, que é o vermelho. E essas doenças são responsáveis por grande parte de incapacidade, né, Léo? De morte também. Exatamente. Muitas vezes, Adriana, elas evoluem de forma silenciosa. No entanto, quanto mais cedo o diagnóstico, menos invasivo é o tratamento. Doenças vasculares é o tema do Tribuna Livre de hoje. E a nossa pergunta do dia é a seguinte: você já mudou algum hábito para melhorar sua circulação? Conta pra gente, participe conosco, manda sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 99412-2179. Repetindo, 99412-2179. E para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui com muito prazer, viu, já agradecendo a presença do presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia Regional Minas Gerais, Dr. Gustavo Braga Murta. Tudo bem, doutor Gustavo? Obrigada. Tudo jóia, Adriano. Obrigado pelo convite, Adriana, Leonardo. Um prazer estar aqui com vocês. Pode chamar ele de Léo, tá, doutor? Quando fala Leonardo, até assusta. Ele acha que vai chamar a atenção dele, puxar a orelha. Pode ser de Léo. Por enquanto não, né? Não. Doutor Gustavo, a gente mostrou aqui logo no início uma foto do presidente norte-americano Donald Trump. E a gente tem um diagnóstico, pelo menos da Casa Branca, de que é esse inchaço das pernas, dos pés. A gente não tem ainda um detalhe a respeito das mãos, de que se tratava de uma insuficiência venal crônica. E isso tem chamado a atenção e coincide, né, com esse mês de agosto, que é o mês azul e vermelho, que chama atenção para essa questão. Queria que o senhor falasse da importância desse cuidado, porque a gente estava até conversando sobre o programa, e a gente pensou assim, gente, eu nunca fui ao angiologista. Eu nunca consultei, nunca me preocupei com a minha saúde, né, vascular. E eu imagino que tenha muita gente assim também nos ouvindo, nos assistindo. Bom, é isso mesmo. No mês de agosto, nós promovemos a campanha Agosto Azul e Vermelho, que é a campanha destinada à conscientização das doenças vasculares, né, doenças das artérias e das veias. Esse exemplo que foi mostrado, né, com a figura pública do presidente norte-americano, que mostra esse inchaço nas pernas, é isso mesmo. Uma das possíveis causas, a gente não tem acesso aos dados médicos dele, mas uma das possíveis causas de inchaço nas pernas é a insuficiência venosa crônica. Existem outras causas de edema, né, que é o inchaço nas pernas, e nas mãos provavelmente deve ser alguma outra causa. Não é frequente o inchaço nas mãos devido à insuficiência venosa crônica. A mancha também não, doutor? A mancha, sim, nas pernas é característico o escurecimento da pele, né, que a gente chama de dermatite ocre, que é aquele paciente que tem insuficiência venosa crônica já há algum tempo. Em estágios mais avançados, pode acontecer o escurecimento da pele
da perna ali próximo ao tornozelo, né? Mas muita gente, doutor, descobre algum problema relacionado assim, quando a situação já está avançada, né? Por que é tão silenciosa? Nos estágios iniciais, a doença é pouco sintomática. Então, muitas vezes, as pessoas podem confundir um cansaço, aquele cansaço que às vezes dá no final do dia, e, na verdade, já ser um quadro mais inicial. E a pessoa, às vezes, vai negligenciando esses sintomas iniciais e vai procurar o especialista já num momento de doença mais avançada. Portanto, é importante a pessoa prestar atenção no seu corpo e se cuidar para evitar aí maiores complicações. Mas quem sentiu esse tipo de cansaço, tá com alguma dúvida, qual especialista primeiramente, quem que ele deve procurar? Olha, quando a gente fala em sistema público de saúde, o médico da família é a primeira pessoa que deve ter contato com esse paciente, né? E caso seja necessário algum exame complementar ou alguma avaliação especialista, o especialista nessa área é o angiologista e o cirurgião vascular. O que é doença vascular? Porque quando a gente pensa nisso, vem na hora varize. Isso. Mas existem outras doenças também. Sim. Né? Quando a gente fala em doença vascular, vamos lembrar aqui um pouquinho do nosso organismo. Nós temos as artérias e as veias. As artérias são responsáveis por levar o sangue rico em oxigênio para os diversos tecidos. E após a utilização desse oxigênio pelos tecidos, as veias trazem o sangue de volta para ser novamente oxigenado nos pulmões. Então, quando a gente tem problemas arteriais, vai faltar sangue rico em oxigênio nos tecidos. Então, vamos dar um exemplo. A pessoa tem alguma obstrução nas artérias que levam sangue para o cérebro, ou seja, um entupimento nas artérias carótidas, que fica na região do pescoço. Isso pode levar a um AVC, né? Que é aquela isquemia cerebral que pode ter consequências catastróficas. O problema nas veias, que é a dificuldade do paciente retornar o sangue, faz com que o sangue, por exemplo, nos membros inferiores, fique acumulado, sobrecarregado nas pernas, né? E aí, clinicamente, a gente pode ver as varizes, pode ver o inchaço, ou em casos mais avançados, como o Léo falou, a gente pode ver o escurecimento da pele, né? Que é a dermatite ocre. E sintomas, a gente falou que ela é silenciosa, né? Muitas doenças são silenciosas, mas a gente pode ficar de olho a alguns sintomas, esse cansaço é um deles, né? O cansaço nas pernas pode ser, sim, um sintoma de insuficiência venosa crônica de varizes. As doenças arteriais, inicialmente, são também silenciosas. A pessoa começa a ter uma obstrução leve nas artérias e isso não tem sintoma. Então, daí a importância da pessoa se cuidar e ter um acompanhamento médico especializado. Ótimo. Gente, olha só. Você aí de casa já mudou algum hábito para melhorar a sua circulação? Participe da nossa pergunta do dia no 99412-2179, porque o Dr. Gustavo Braga Murta, ele é presidente da Sociedade de Angiologia, Sociedade Brasileira de Angiologia Regional Minas Gerais, tá bom? Nós vamos fazer uma rápida pausa, enquanto isso, vai participando da nossa pergunta do dia e vai mandando suas dúvidas aí também, tá bom? Tribuna Livre volta já. Estamos de volta com o Tribuna Livre. Estamos falando sobre doenças vasculares com o presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia Regional Minas Gerais, Dr. Gustavo Braga Murta, Adriana. Pois é, doutor Gustavo, a gente estava conversando aqui no intervalo, é importante a gente trazer para o nosso ouvinte e também para o nosso espectador, porque o senhor está me falando sobre as doenças arteriais, que muitas vezes são negligenciadas, o controle. Aí o paciente aparece com um caso muito grave, mas na hora que vai avaliar, ele está com algumas doenças que, de certa forma, são possíveis de ter um controle, né? Como, por exemplo, o colesterol, hipertensão. Queria que o senhor falasse um pouco mais disso, da importância da pessoa cuidar de si, né? Sim, Adriana, isso é muito oportuno nós falarmos isso quando a gente está falando para o nosso público em geral. Nós falamos no primeiro bloco que as doenças arteriais são doenças potencialmente mais graves, porque quando a pessoa tem uma redução do fluxo sanguíneo arterial, ou seja, chega menos oxigênio nos tecidos. E a pessoa pode ter consequências graves, como, por exemplo, um AVC, um infarto. Quando essa doença arterial acomete os membros inferiores, em casos extremos, pode chegar até a uma amputação.
E o que causa o entupimento de uma artéria? Isso que é interessante a gente comentar. 90% dos pacientes que têm algum entupimento nas artérias, esse entupimento se deve a uma doença chamada aterosclerose, que é o acúmulo de cálcio e gordura na parede das artérias, vai fazendo com que essa artéria vá entupindo e vai reduzindo a passagem do fluxo sanguíneo arterial rico em oxigênio. E aí vem a pergunta, o que causa essa aterosclerose? Isso é basicamente causado por quatro fatores de risco, que são muito comuns na nossa população e aí que a gente tem que alertar as pessoas. A hipertensão arterial, o diabetes, os problemas de colesterol e o tabagismo, que são problemas potencialmente controláveis, né? Então as pessoas têm que tomar consciência, tomar as rédeas dos cuidados da própria saúde para evitar que essas doenças cheguem nessas consequências dramáticas, né? Por isso que é importante cuidar. O corpo humano está tudo interligado, né, doutor? É Sim. bom cuidar de tudo, não só olhar uma parte para que, se uma parte funciona bem, as outras também. Se uma não está funcionando, então é bom ver a outra parte, né? Então, aí a Marilene, ela que é a nossa ouvinte, está dando bom dia, está falando assim que ela sente os pés como se estivesse pisando em uma areia muito quente. Não tem inchaço, às vezes sente dores nas pernas. Faz atividade física 3 vezes, treino de academia e 2 vezes por semana ela faz pilates. Seria algo relacionado à circulação? Bom, Marilene, obrigado pela participação. Pode ser sim, é difícil a gente falar muita coisa sem te examinar, mas esse sintoma de parece que está pisando em algo, isso é o que a gente chama de parestesia, isso é uma alteração na sensibilidade. Pode estar sim relacionado algum problema circulatório, mas pode ser também algum problema ortopédico ou relacionado aos nervos periféricos, né, os nervos das pernas. Então, recomendo que você passe por uma avaliação presencial. Olha que interessante o que a Camila diz, gente. Ela fala que o tema de hoje é muito importante, por isso que a gente trouxe, né, Camila? Que bom que você está gostando. Ela nos chama, inclusive, de amigos, tá, Léo? Porque a gente já faz parte do dia a dia dela. Que bom e doutor Gustavo agora também passa a ser, né, amigo do nosso ouvinte. Que tema importante hoje. Eu sou uma pessoa hipertensa, mesmo tomando medicação, ainda tenho picos de pressão alta. Aí ela conta, doutor Gustavo, olha que legal, que ela está fazendo um acompanhamento com nutricionista, ela mudou a alimentação, ela faz exercício físico e a pressão dela é igual de criança. Aí ela está falando, se cuidar é essencial. E aqui ela traz algumas questões, como, por exemplo, a atividade física e a mudança dos hábitos alimentares. Isso ajuda? Com certeza, com certeza. A atividade física nos ajuda em vários aspectos da nossa saúde. No controle da hipertensão, do diabetes, que nós vínhamos falando, né? Também do colesterol, mas ajuda inclusive no melhora do condicionamento físico, no retorno venoso, a gente estava falando das varizes. O nosso retorno venoso, ele é feito essencialmente pelo uso da musculatura da panturrilha. Né? Existe inclusive um jargão que diz que a nossa panturrilha é o nosso coração periférico. Então assim, o sangue ele vai nas artérias impulsionado pela batida do coração e ele retorna pelo uso da musculatura da panturrilha. Então a atividade física é essencial, a gente precisa ter os nossos músculos fortes, saudáveis. Então a Camila está no caminho certo. Que bom, Camila, que você percebeu, né, e está fazendo essa mudança de estilo de vida. É muito interessante. Ô, doutor, quais são os principais mitos que aparecem aí no dia a dia? Isso. Bom, com relação às varizes, a doença venosa, né, que é algo mais comum, a gente sabe que os principais fatores de risco para o surgimento das varizes são a tendência genética, existe uma influência hormonal, tanto que é mais comum em mulheres, geralmente após gestação, e alguns hábitos de vida, aquelas pessoas que ficam muito tempo em pé ou sentadas na mesma posição. Mas os mitos envolvem, por exemplo, uso de salto alto. O uso de salto alto pode dar muita dor nos pés, mas a gente viu que ele não entrou ali como um fator de risco para o surgimento de varizes. Subir escada, na verdade subir escada é um exercício físico, né? Exercício, né? Sim, então esses são mitos que às vezes existem e a gente precisa orientar bem a nossa população para... Agora, ficar muito tempo sentado, muito tempo em pé, tem gente que trabalha muito assim. Tem gente que por força do trabalho passa o dia em pé. Isso sim, pode levar um inchaço nas pernas, dores e com o passar dos anos pode contribuir para o surgimento aí de varizes, da insuficiência venosa crônica. E quem trabalha muito tempo sentado, é bom dar uma caminhadinha de vez em bom quando? Levantar. Uma dica boa é a pessoa estar sempre com uma garrafinha de água. Ela vai sempre se hidratando,
cuida dos rins, cuida da saúde e vai ter que levantar para ir ao banheiro. O problema é quando a garrafa só fica lá de enfeite, né? Não, não é muito enfeite. Aí não pode, aí não tem adianta. jeito não. E aí quem tem mobilidade reduzida também tem que redobrar atenção. Tem. A mobilidade reduzida fatalmente vai fazer com que a pessoa fique com a perna mais inchada. Um aliado importante é muitas vezes o uso da meia elástica. A gente precisa ter uma avaliação prévia, porque nem todas as pessoas podem usar a meia elástica, mas quem tem uma mobilidade reduzida e vai ter essa tendência a inchar as pernas, a meia elástica pode ser um importante aliado. Isso, a meia elástica precisa de avaliação médica? Porque, Precisa. por exemplo, na gestação, a gente usa aquelas meias de compressão, em algumas viagens de avião também, né? É recomendado usar, mas eu não imaginava que precisava de uma indicação médica para isso. Na minha cabeça, todo mundo podia usar, sabe? É porque a meia elástica, primeiro, existem vários tipos de meia, vários tamanhos de meia, então você pode ter compressão suave, média compressão, alta compressão, ela pode ser só abaixo do joelho. E tem as pessoas que têm contraindicação ao uso de meia. Pensa, a meia vai comprimir. Se a pessoa tem um problema arterial que já está dificultado, então chegar o sangue lá no pé, se você comprime, se dificulta ainda mais. É verdade. Entendi. Aí, doutora Adriana Rodrigues, ela tá dando bom dia pra gente e tá falando que já fez uma cirurgia de trombose numa das pernas assim que a filha dela nasceu e que isso faz 32 anos. Isso faz algum tipo de problema? Ela está perguntando, tem algum tipo de problema nisso? Sim, a trombose, quando a gente fala em trombose, ela pode ser tanto da artéria quanto da veia. Usualmente, né, ela falou que teve logo após o parto, usualmente após o parto, o mais comum é a trombose venosa, Sim. que pode deixar como consequência o não funcionamento da veia que foi acometida pela trombose. A trombose é quando o sangue coagula dentro da veia, e aí muitas vezes essa veia não funciona direito. E aí vem o que a gente chama de síndrome pós-trombótica, que é caracterizada pela perna sempre inchada, sempre dolorida, uma sensação de queimação e pode vir o escurecimento da pele. Pode acontecer isso. Aí o senhor falou da gravidez. Mulheres Sim. grávidas também apresentam algum risco? Porque no caso dela foi logo depois, né? Mas durante a gestação. Sim. A gente sabe que com relação a risco de trombose, a gestação e o puerpério, que é aquele período de 6 semanas após o parto, é um período de maior incidência de trombose. Então, alguns pacientes, inclusive, precisam de cuidados especiais. Quais pacientes? Aqueles que têm já trazem antes da gestação um fator de risco para a trombose. Então, digamos, a pessoa já teve uma trombose, tem casos de trombose na família, muitas vezes a pessoa vai precisar tomar uma medicação para evitar uma trombose ali durante a gestação ou nas primeiras semanas após a gestação. Esse período que é dramático para toda mulher, Sim. né? É difícil. Bom dia, doutor. Bom dia, Léo, Adriana. Olha a questão também, ela traz um aspecto interessante até para a gente falar do sistema público de saúde. Ela disse que procurou um especialista pelo SUS por conta da perna dela, por causa das veias. Demorou quase 3 anos para sair a consulta com o angiologista. E quando ela conseguiu, o médico não pediu nem ultrassom. Diz que por causa, né, ele olhou assim, diz que muitas pessoas chegavam mais ou menos assim lá, que a perna dela estava ótima e passou só castanha da Índia de rotina para ela tomar. Aí ela está preocupada com isso. É interessante, a gente precisa falar disso, porque muita gente utiliza o sistema de saúde. A gente fez um programa aqui, doutor Gustavo, sobre o programa do governo federal agora, que vai fazer com que planos de saúde atendam pacientes do SUS, algumas especialidades médicas, até mesmo para suprir a dívida que os planos têm, né, com o governo federal, mas também a possibilidade de desafogar esse atendimento que está precisando em algumas especialidades. Angiologia é uma delas. Então, queria que o senhor falasse um pouco disso também, a importância até de questionar, às vezes procurar, insistir, né, no profissional. Se realmente assim, né, essa pessoa ficou aí 3 anos esperando por uma consulta, isso é realmente, né, lamentável. Tomara que com esse programa a gente consiga melhorar essa demora. Falando sobre o que ela comentou, que o médico não chegou a pedir um exame, muitas vezes com o exame físico, a anamnese, o exame físico bem feito, é possível você dar um diagnóstico e já passar a conduta para o paciente. Não é obrigatório fazer um exame complementar. Muitas vezes a gente lança a mão de algum exame, o exame que a gente pede com mais frequência é o ecodoppler, né, ou popularmente mais conhecido como duplex scan, mas muitas vezes só com a anamnese, exame físico, a gente já consegue conduzir o caso do paciente.
E a castanha... Castanha da Índia. Da Índia. Castanha da Índia é uma das opções de medicamento para aliviar sintomas de doença venosa crônica. Né? Então, alguns pacientes, sim, podem se beneficiar do uso da castanha da Índia. E é algo natural, né? Isso. Interessante. Aí a Tânia, doutor, ela é lá do bairro Novo Progresso, ela tá falando que a família dela é do interior de Minas, é de Corinto. Um abraço pro povo de Corinto. Falou que tem 10 irmãos e que o pai dela fez ponte safena, mas graças a Deus viveu bem até os 91 anos e que tem uma irmã que também já fez esse tipo de procedimento. Ou seja, família, na grande maioria, tem problema cardiovascular. E ela falou que uma preocupação, que eles fazem controle, mas acabam abusando um pouco. Colesterol rebelde, gosta muito de comer torresmo, dureza. Ela diz aqui. Ela pergunta, aneurisma abdominal também está relacionado nessa situação? Sim, ela lembrou de uma outra doença vascular que nós ainda não havíamos comentado. O aneurisma, ele é uma dilatação de alguma artéria. Então, você tem uma artéria, no caso que ela comentou, da aorta abdominal, que é um vaso importante que passa no abdômen. Esse aneurisma, ele é a dilatação que funciona como se fosse um balão de festa de criança que você vai enchendo ele de água. Ele vai inchando, inchando, inchando e chega uma hora que esse aneurisma pode romper. Quando isso acontece, a pessoa tem uma hemorragia maciça, é um quadro gravíssimo com altíssima mortalidade. Né? No caso do aneurisma de aorta abdominal, os fatores de risco são a tendência familiar, a hipertensão e o tabagismo. Ótimo. E a gente está perto do Dia Mundial, né, de combate ao fumo, dia 29 de agosto, né? Amanhã, inclusive. É importante falar disso, É importante falar disso, é importante nesse momento que a gente está falando das doenças vasculares, vocês observam que vários dos fatores de risco são fatores controláveis, que depende da pessoa, né? A pessoa que nos mandou aí o relato da família dela lá de Corinto, ela falou que está aí abusando da dieta, né? Maneira no torresmo tá sabendo aí, viu, que tá Tânia? abusando. Então, assim, se dá uma o pior é que ela segurada. sabe. O problema é que sabe. Puxa a orelha de vocês aí, viu? Doutor Gustavo, bom dia. Eu sou ouvinte da América. Aí a nossa ouvinte é a Maria, bairro Santo André, aqui de Belo Horizonte. Bom dia, viu, Maria? Ela disse que fez 2 cirurgias de varizes e está acontecendo uma coisa estranha. Diz que as pernas e os pés dela estão inchando com muita frequência. Ela está com uma dormência também na coxa direita do joelho para cima. Diz que isso é constante. Quando ela está em pé na cozinha por mais tempo, ela tem que dobrar a perna. Ela diz que estourou algumas veias nas pernas. O inchaço também é muito grande nas duas, nos pés. Aí ela está perguntando o que o senhor aconselha ela a fazer, procurar um médico. Olha, Maria, com certeza sim, você vai precisar de um acompanhamento especializado, mas o relato dela é interessante também, para a gente orientar os nossos ouvintes, que as varizes são um problema de saúde crônico, ou seja, ele dura muito tempo e ele não é curável, ele é controlável. Importante. Então, assim como várias outras condições de saúde, por exemplo, diabetes, você não cura, você controla. Então, o paciente tem varizes, ele precisa ter um controle. Ela já fez 2 cirurgias, o que certamente contribuiu para o controle da doença, mas não curou. Então, essa tendência genética que ela tem a desenvolver novas varizes vai acompanhar ela ao longo da vida. O que ela precisa fazer? Os cuidados com relação à doença venosa são a atividade física regular. Aí nós temos que falar não só de atividade aeróbica, né, que seria caminhada, corrida, bicicleta, como as atividades de fortalecimento muscular. Musculação, pilates, existem várias opções. Nesses pacientes que têm uma tendência forte à recorrência da doença venosa, o uso da meia elástica pode ajudar também. O controle de peso, o sobrepeso piora muito a evolução da doença venosa. Então são esses cuidados que a pessoa deve ter e idealmente acompanhar também com um médico especializado. Vai mandando a sua participação, a gente quer saber, você já mudou algum hábito para melhorar a sua circulação? Vai mandando que ainda dá tempo, é 99412-2179. A gente quer ler sua participação aqui no nosso WhatsApp. O doutor Gustavo Braga Murta, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia Regional Minas Gerais, está aqui com a gente, esclarecendo muita coisa. E não é um programa para deixar ninguém com medo, é só para alertar, né, doutor? Isso, exatamente, para ajudar no cuidado com a nossa saúde. Ótimo, então vai participando que nós vamos para o intervalo e voltamos rapidinho, tá bom?
Estamos de volta com o Tribuna Livre hoje falando sobre doenças vasculares e estamos perguntando para você, você já mudou algum hábito para melhorar a sua circulação? Você está participando, nós estamos lendo aqui a sua interação com a gente hoje, o presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia Regional Minas Gerais, Dr. Gustavo Braga Murta. E aí, Adriana, tá chegando muitas participações no nosso WhatsApp. E a Eliana tá dando bom dia, falando que programa maravilhoso, que escuta todos os dias. Muito obrigado, Eliana. Continue nos ouvindo, participando. Vai lá no nosso YouTube, entra lá e veja os nossos vídeos. E olha só, ela diz, doutor, que já fez cirurgia de varizes 2 vezes e tirou as 2 safenas. Ainda sentia muita dor e inchaço, mas agora está ótima. O que seria esse caso dela? É isso mesmo? Sim, isso é um caso bem frequente, bem típico, né? A safena é uma veia do sistema venoso superficial, muitas pessoas confundem, né? Vamos de novo só lembrar um pouquinho da nossa circulação. O retorno venoso dos membros inferiores é feito pelas veias do sistema venoso superficial, que incluem a safena, nós temos em cada perna a safena magna e a safena parva, e as varizes fazem parte desse sistema venoso superficial. 90% do volume de fluxo sanguíneo dos membros retorna pelas veias do sistema venoso profundo. Então, o que essa pessoa tinha provavelmente era um refluxo, ou seja, a safena não conseguia retornar com o sangue adequadamente, de modo que esse sangue ficava acumulado nas pernas e causava esses sintomas nela, com dor, inchaço. E aí, no momento que ela retirou essa veia, ela teve um alívio dos sintomas. O uso de anticoncepcional, ele contribui para o aparecimento de varizes? Inclusive, é uma dúvida aqui da ouvinte Cláudia. Ele pode contribuir em alguns casos. Lembra que nós comentamos que a principal causa do surgimento de varizes é a tendência genética, e a gente fala muito também da tendência hormonal. Sim. Então, quando a gente fala em uso de anticoncepcional, a pessoa está tomando algum hormônio feminino, só que dentro do que a gente fala de anticoncepcional, existe uma variedade de medicamentos. Uns com estrógeno, progesterona, outros somente com estrógeno. Atualmente, os anticoncepcionais vêm com a dosagem muito baixa. Com isso, eles contribuem pouco para o surgimento de varizes. Então, algumas pessoas que, se ela não tiver uma tendência genética, se os hábitos de vida estiverem bons, o uso de anticoncepcional de baixa dosagem não vai contribuir de maneira tão significativa assim. Para quem está fazendo reposição hormonal, é bom também ficar de olho? Vale o mesmo raciocínio. Se a pessoa tem bons hábitos de vida, não tem uma tendência genética importante, a reposição hormonal não trará uma grande piora aí da doença venosa. A Terezinha, bom dia, Terezinha. Ela está falando aqui que faz um ano que ela fez a retirada da safena. Continua com muita dormência, faz pilates e caminhada. Ela está perguntando, preciso voltar ao angiologista? É a Terezinha lá do Nova Floresta. Terezinha, com certeza você deve ser reavaliada. A dormência, ela pode ser causada por doença circulatória, mas também existem outras causas de dormência. Então vamos pensar aqui uma causa comum de dormência, a lombociatalgia, é a pessoa que tem problema de coluna, problema da coluna lombar, pode ser ter uma compressão ali dos nervos da coluna, e o sintoma vai ser nas pernas, que poderia ser uma dormência. Então, para a gente diferenciar a causa e tratar a causa do problema, Terezinha, retorne no seu médico e seja reavaliada. A gente tem aqui também a participação da nossa ouvinte. Ela diz que está sempre ligada conosco, parabeniza o programa, diz que está sempre muito bom. A Carmen, obrigada, viu, pela companhia. Ela diz que o marido é tabagista, doutor, está sentindo uma dor no braço, está sentindo dormência nas mãos, está sentindo a ponta dos dedos queimando. Ela pergunta se isso pode ser algum problema relacionado à circulação. Pode sim, ele tem o fator de risco para obstrução arterial, né? A obstrução arterial em membro superior não é tão frequente quanto em membro inferior, mas existe. Então, ele tendo esse fator de risco, tendo sintomas, certamente ele tem que olhar. A Cleide está dando bom dia para a gente, Deus abençoe você, viu, Cleide, também? E falou que tem pressão alta e toma um medicamento, mas cuida da alimentação e faz exercícios físicos também. Que já fez cirurgia de varizes 2 vezes, melhorou muito, mas tem ela sente uma dormência perto do joelho, nessa região mesmo, doutor? Mesmo depois da cirurgia? Vamos lá. O sintoma de varizes, ele tipicamente é uma sensação de perna pesada, cansada, queimação na panturrilha.
e muitas vezes atrás do joelho. Ela falou em dormência na região do joelho. Não é bem característico, mas pode ser. E ela relaciona isso ao pós-procedimento. Toda vez que a gente faz alguma cirurgia, que você tem uma incisão, você tem um corte, você pode machucar algum nervo que passa na região e aí a pessoa ficar com a área meio dormente. Pode também estar relacionado ao período de pós-operatório dela. Procure o médico. A Ângela está falando, a gente falou sobre refluxo, né, sanguíneo e tudo. Isso. Ela está falando sobre o refluxo que ocorre nas pernas. Exatamente. O que pode ser? O fluxo sanguíneo fisiológico normal é o fluxo nas veias e dos pés em direção ao coração, subindo. Esse é o normal. Quando a pessoa tem um problema na safena, essa safena passa a ter, por exemplo, um refluxo, que é o sangue que deveria subir em direção ao coração, mas ele volta em direção aos pés. Esse é o refluxo patológico. O refluxo, por exemplo, na safena ou em alguma variz, e pode vir até esses sintomas de doença venosa. Aí tem como amenizar isso? Sim. Primeira medida são as atividades que nós já falamos. Reforço da musculatura, atividade física aeróbica também, controle de peso. Muitas vezes o uso de meia vai ajudar. Existem alguns medicamentos que contribuem para o controle desses sintomas e alguns pacientes vão ter que passar por algum procedimento. Quando a gente fala em procedimento, a gente falou, vários pacientes comentaram que fizeram a cirurgia de varizes. Fizeram a cirurgia de varizes, fizeram a retirada da safena. Mas atualmente a gente tem outras técnicas, inclusive menos invasivas, que fazem com que a pessoa se recupere mais rápido, retorne mais rápido às suas atividades do dia a dia. Hoje em dia nós temos então o tratamento de varizes com espuma, o tratamento de varizes com laser transdérmico ou com endolaser. Temos o tratamento de varizes com radiofrequência. Então são opções também muito válidas para o tratamento da doença venosa. O doutor, a Nildinha Araújo, ela tá dando bom dia e tem uma pergunta. Teve 2 gravidezes com cesárea, porém, na segunda gravidez tomou uma medicação no hospital no pós-parto. E a médica disse que era para trombose, foi injetada na barriga e no lugar da aplicação ficou mais alto lá na região onde foi aplicada. Antes, ela tinha muita queimação e doía muito a perna direita. Hoje, depois da filha ter 2 anos, começou a caminhar, fazer exercícios em casa e mudou a alimentação e não sente mais nada. Porém, ela fica com medo de voltar de uma vez, já que não procurou um médico mais para saber. Precisa procurar um médico imediatamente para saber por que ela estava sentindo e por que não sente mais. Mas eu acho muito legal que ela já deu para a gente um exemplo de que a atividade física e o controle da saúde levou ela a uma melhora dos sintomas. Então isso ela já trouxe para a gente um exemplo do benefício, né, da atividade física regular. Essa injeção que ela mencionou, para evitar trombose, provavelmente, né, a gente não tem acesso também com certeza, mas o mais comum é o uso da enoxaparina, para evitar a trombose nesse período de pós-parto. Só agradecer aqui a participação da Lucilene. Ela falou que ótima entrevista, adorou, viu, doutor Gustavo? Falou que o assunto muito importante, esse de circulação, parabenizando o Tribuna por ter trazido o assunto aqui. A Tânia também disse que nem está saindo de casa, Léo, porque ela não aguenta perder a gente. Ela fica assistindo o programa até o final. A Tânia está encantada com a TV Horizonte, está encantada com a América FM. Obrigada, Tânia, pela companhia. E se for sair, coloca o aplicativo. Isso, põe no aplicativo, vai ouvindo a gente, porque assim a gente não deixa de te fazer companhia, tá? E a Cláudia também, tecendo elogios aqui a nós, Léo, a mim, a você, como comunicadores, ao doutor Gustavo também por trazer informações tão importantes. Então, agradecer o carinho de todo mundo conosco, é tão bom, né? É tão bom ver que a gente está fazendo um bom serviço, um bom trabalho para a população que está nos acompanhando. Agradecendo, doutor, o doutor Gustavo Braga Murta, gente, ele que é o presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia Regional Minas Gerais. Obrigado pela participação e vai voltar mais, não vai? Com certeza. Léo, Adriana, é um grande prazer estar aqui. Importante a gente esclarecer a nossa população. Sempre que vocês quiserem retornar à pauta das doenças circulatórias, vai ser um prazer voltar aqui com vocês. Quem gostou, doutor, quer ouvir, como é que faz para achar o senhor na rede social? No meu Instagram é o @Gustavo Braga Murta, e é interessante também as pessoas acompanharem a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. É o @SBACVMG. Até para saber os profissionais capacitados. Isso, os profissionais associados à SBACV estão lá.
Tribuna Livre está de volta amanhã a partir de 11 horas da manhã. Agora quem chega é a Janaína Regiane e o André Santos com Rede Notícia. E aí, meninos? Muita novidade? Muito boa tarde para vocês. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Adriana. Boa tarde.